do Senhor neste aprisco abençoado. Agradeço ao pastor Gessilva, sua esposa, e senhora Silmar por aceitar o convite, que o humilde servo do Senhor fez. Para quem não conhece, o casal de pastores aqui, o pastor e a missionária, eles congregam na Deus é Amor aqui do bairro, são meus amigos, e eu fiz o convite, eles de pronto vieram orar junto conosco. Eu agradeço ao pastor que dirigiu o culto por tudo que ele fez aqui nessa noite por meio do Espírito Santo. Esse louvor abençoado que ele louvou aqui, que esse louvor tem que fazer parte da igreja de Jesus. Esse louvor que ele louvou por último aqui, porque nós somos um povo e nós temos que andar unidos na unidade do Espírito Santo. Chega de divisão, chega de falsidade, porque nós não fomos chamados para ser falsos, mas para ser verdadeiros. Aleluia. Abram vossas Bíblias do livro de Isaías, como o pastor passou, aleluia, o tema da mensagem. Nós vamos, aleluia, ler aqui Isaías capítulo 43, versículo 13. Mas nós vamos viajar um pouquinho na Bíblia, meus amados irmãos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, aleluia, e que cada um de nós estejamos com o coração receptivo a essa mensagem, porque ela não é minha, ela vem do céu através, aleluia, desse humilde servo do Senhor. Amém, igreja? Isaías 43, versículo 13, diz assim, o tema da campanha, a palavra de Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém, igreja? Pode sentar-se em nome de Jesus. Meus queridos amados irmãos em Cristo, pastores, missionárias, membros congregados, evangelistas, aqui o Senhor Deus está falando por meio do profeta, se apresentando e apresentando o seu grande poder. Ainda antes que houvesse dias eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus que nós servimos. Agora, muitos estão desconhecendo a Deus nos dias atuais, irmãos. Esse Deus de poder, que pode dar livramento a qualquer ser humano da terra, mas que pode colocar na prova qualquer ser humano da terra. Ele pode lapidar o crente como ouro forjado no fogo, né, pastor? Porque hoje o Deus que nós estamos conhecendo na maioria dos lugares é um Deus apenas de prosperidade, é um Deus apenas de bênção, de vitória, de chaves. É um evangelho, aleluia, que nós desconhecemos da Bíblia. Esse Deus aqui que se apresentou, aleluia, diante, aleluia, aqui, através do profeta Isaías, pode baixar um pouquinho, meu diácono. Esse Deus aqui, ele deu livramento a jovens dentro de fornalha de fogo ardente. Só que antes dele dar o livramento, ele permitiu que os jovens fossem lançados na fornalha. Ele permitiu que Nabucodonosor lançasse aqueles três jovens para mostrar o poder dele através daqueles três jovens. Como assim, pastor? Aqueles jovens poderiam se amedrontar e se prostrar diante da estátua que o rei Nabucodonosor levantou. Eles poderiam se acovardar e se prostrar de pronto, como fizeram os sátrapas, os prefeitos, os músicos, como fizeram os governadores. Todas as pessoas, aqueles três jovens, eles poderiam ter se prostrado também juntamente, né, pastor? Poderiam ter se amedrontado e ter se prostrado diante da estátua de Nabucodonosor. Só que aqueles três jovens foram guerreiros e corajosos ao ponto de desafiar o rei poderoso Nabucodonosor e dizer: não vamos
água, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes. Agora imagine, se estava quente, o rei ainda mandou aquecer 7 vezes. E os jovens disseram para aquele rei: Senhor, se o Senhor Deus, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas nós não iremos nos prostrar diante da tua estátua. Agora imagina a ousadia moral de 3 escravos, irmãos, na Babilônia. 3 jovens escravos na Babilônia. Não se prostraram. O rei dançou. Aí Deus mostra o seu poder, entrando Ele próprio na fornalha para livrar aqueles 3 jovens. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele viu não 3, mas 4 homens ali dentro. E ele ainda disse: o 4º homem tem semelhança dos filhos de Deus. Agora imagine Deus entrar na fornalha para livrar Mesaque, Sedraque e Abednego, irmãos. Agora imagine o anjo descer. Vamos para o outro jovem que não se prostrou diante do edito do rei Dário, quando foi assinado por conta de invejosos e fofoqueiros, que, aleluia, convenceram o rei a fazer um edito contra o jovem Daniel. Aquele jovem não se amedrontou, irmãos, diante daquele edito. Pelo contrário, ele abriu a janela do seu quarto e, aleluia, era impedido todos de orar a outro Deus que não fosse o Deus do rei Dário. Ele se prostrou, aleluia, no seu quartinho, abriu a janela para o lado de Jerusalém, meus queridos irmãos, e orava 3 vezes ao dia. Mesmo sabendo que tinha um edito assinado para lançar em uma cova dos leões. Ele foi lançado na cova, irmãos. Foi lançado. Mas a Bíblia diz que o próprio Senhor mandou o seu anjo. O próprio Daniel deu testemunho no outro dia para o rei e disse: não foi achado em mim culpa nenhuma. E o Senhor Deus, Ele mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Esse é o Deus, aleluia, que nós servimos, irmãos. Ainda antes que houvesse dias, eu sou, e ninguém há quem possa, aleluia, fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Aí nós vemos no dia de hoje, irmãos, aleluia, tantas pessoas que não querem ser provadas, lapidadas, não querem passar por prova nenhuma. Os homens de Deus outrora, como foi louvado aqui, o jovem louvando aqui agora, o presbítero, é uma confirmação da palavra que eu pedi a Deus, irmão. É por isso que eu dei glória a Deus, é por isso que a lágrima desceu, porque Deus escolheu os pequenininhos para honrar o seu nome e para eles ser honrados. Sabe por quê? Porque Ele não quer que nenhuma carne se glorie. Todos nós, aleluia, temos que dar glória a Deus com a nossa coragem, com as nossas atitudes. Aleluia. Nós vemos que outro homem, ele passou prova durante 40 anos no deserto. E não era qualquer homem não, irmão. Não era um de nós não. Não era esse, aleluia, humilde mensageiro aqui não. Era um homem que Deus falava face a face com ele, chamado Moisés. Agora imagine quanta prova de Moisés passou, irmão. Imagine Moisés com uma multidão de povo aleluia, encrenqueiro, de povo murmurador. Imagine 40 anos o cara suportar uma multidão daquela, aleluia, contendendo uns com os outros, se levantando, e os próprios irmãos de Moisés querendo apedrejá-lo, aleluia, querendo, aleluia, caluniá-lo diante de Deus. Aliás, como Miriam por inveja, ela se levanta contra Moisés e diz: por que Deus fala com Moisés face a face? Porque Deus fala dessa forma com Moisés e não fala conosco. Imagine a própria irmã de Moisés. Aí Deus chama Miriam e diz: com Moisés eu falo face a face, e por vocês eu falo por enigmas. Agora é o seguinte, e meteu lepra em Miriam, irmão. Meteu lepra na irmã de Moisés. Aí nós vemos Moisés 40 anos, ele não foi, aleluia, capaz de entrar na terra prometida. Tanta prova, irmão. Por que essa palavra, meus irmãos? Porque Deus colocou essa palavra no meu coração? É porque nós temos que ser crente forte, irmão. Nós temos que deixar de ser meninos
irmão, pelo Brasil afora, irmão. É crentes, aleluia, que qualquer coisinha murmura, pastor. Qualquer coisinha nega Jesus. Qualquer coisinha se intriga no irmão. Qualquer coisinha fala mal do pastor. Qualquer coisinha abandona a igreja. Qualquer coisinha vai para o bar beber. Vai fumar um cigarro. Vai usar um baseado. Qualquer coisa, irmão, ele fica chateado. E nós temos que deixar isso de mão, irmão. Nós temos que deixar de divisão, de fofoca, de inveja. Aleluia, nós temos, meu irmão, aleluia, de nos preparar para chegar no céu. Sabe como é que nós se preparamos para chegar no céu, irmão? Aleluia, fazendo boas obras, sendo zeloso, aleluia, sendo, aleluia, amorosos, aleluia, sendo educados, respeitosos e tratar bem, meu irmão, nosso semelhante. Porque Jesus, ele não vai vir buscar um povo de todo jeito, não, irmão. Ele vai vir buscar um povo lavado, remido, zeloso e de boas obras. Olha só, não é só simplesmente um crente que se veste, aleluia, bonito, não. É um crente lavado, que ele lavou com o seu sangue carmesim. É um crente, aleluia, remido, que ele perdoou, remiu do pecado, lançou o pecado no esquecimento. Zeloso, que é ser zeloso? É andar em santificação, irmão. É fugir do pecado que tão de perto nos rodeia. É suportar a perseguição. É suportar a calúnia. É suportar o desprezo. É suportar, aleluia, o nosso irmão que nós não amamos, não gostamos. Às vezes tem um irmão, aleluia, que pode até você achar chato, mas talvez seja esse irmão que Deus está usando para transformar você num verdadeiro servo dele. E você não entende o mistério e diz, eu vou desprezar esse irmão, não quero nem conversa com esse irmão. Só que ao contrário, Deus está usando o irmão para converter você. Aleluia! Porque Moisés caminhou, não foi só com uma rua de crente que agradava a Deus, não. Era um povo que era murmurador, era um povo que reclamava da comida. Deus alimentava aquele povo, pastor. Fazia descer maná no céu para alimentar aquele povo. Aleluia, o povo queria carne, Deus descia cordões. Aleluia, e o povo, aleluia, não ficava satisfeito. Aquele povo tinha uma nuvem sobre a cabeça deles para não andar no sol durante o dia. Tinha uma coluna de fogo para não andar no escuro. E murmurando. Aí a paciência de Deus foi acabando, porque era longânimo, mas também ele se ira. A ira dele dura só um momento, mas ai daquele que cai na ira de Deus. Aleluia! Ele disse assim: ninguém há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Sabe quem foi que, aleluia, que era escolhido de Deus e caiu na mão dele? Porque deixou Deus irado, irmão? Saul, um rei escolhido por Deus para governar Israel, irmão. Ele caiu na ira de Deus, caiu. E não foi fácil para Saul, não. É por isso que nós temos que nos preocupar. O que Deus está achando de nós? Talvez o mundo, talvez, meu pastor, existe um monte de fofoqueiro falando mal do Senhor. Só que talvez Deus olha no céu, como foi falado aqui, Deus conhece o coração do louvor do presbítero, Deus conhece o coração, aí Deus se agrada do Senhor, mas o seu invejoso do seu lado ninguém odeia. Fica tentando me vender todo dia, tentando me caluniar, tentando defamar, procurando com uma luta, uma falha para vender o cara, para matar o cara espiritualmente. Só que nosso Deus, ele conhece, esquadrinha o coração e examina a mente. Olha, porque nós não vamos ser elogiados por todo mundo, não, irmão. Olha, o crente que pensar que vai ser elogiado por todo mundo, ele não conheceu nem Jesus. Sabe por quê? Porque, primeiro, chamava, diziam que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, o Beelzebul. Agora imagine, Jesus só fazendo bem, e o cara falando mal de Jesus. Jesus disse assim, olha, veio João Batista, e Jesus ainda comparou os discípulos dele a meninos, né? Ele diz, eles que vocês são como meninos, toca flauta na praça e não dançaste. Ele fez uma comparação, ele diz, faz assim, veio João Batista, que não comia nem bebia, e diziam, tem demônios. Aí veio o Filho do Homem, comendo e bebendo.
Aí disseram, eis aí um comilão e beberrão, que anda com publicanos e pecadores. Quer dizer, nem Jesus, nem João Batista, rapaz, agradou a todo mundo naquele tempo. Como é que eu e você vai querer agradar? Um monte de crente dizendo, todo mundo tem que falar bem de mim. Oi, fique tranquilo que você vai ser bem falado. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, se o mundo vos odeia, também odiou a mim. Olha, se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, mas vocês não são mais do mundo, por isso que o mundo vos odeia. E quem odeia faz o quê, pastor? Quem odeia quer matar, quem odeia quer caluniar, quem odeia quer, aleluia, jogar no poço como fizeram com José do Egito. Quem odeia, aleluia, faz como Saul fazia com Davi, perseguia Davi por 3.000 homens, por todos aqueles desertos durante 20 anos tentando matar Davi, só por causa da inveja. Só porque Davi tocava a flauta e olha, Davi ainda tocava, cantava salmos para acalmar o espírito de perturbação de Saul. E ele veio de agradecer, fazer até seguir Davi. Ele foi com 3.000 homens pelo monte das cabras montesas para matar Davi, irmão. Agora imagine, Davi fazendo bem. Davi nunca fez mal a Saul. Pelo contrário, ele só fazia o bem. E Saul com 3.000 homens querendo matar Davi, ó. 20 anos. 19 tentativas de homicídio ele fez com Davi. Davi chegava perto dele, ele tinha um ódio de Davi tão grande que ele pegava a lança e jogava em Davi para matar Davi sem Davi fazer mal nenhum. Assim é com nós, irmão. Assim é aqueles que nos odeiam, que têm inveja de nós, irmão. Portanto, não se preocupe, porque o Senhor, Ele é aquele que te dá livramento, é aquele que te protege, é aquele que até permite você passar pela prova, passar pelo vale, passar pelo deserto. Sabe que deserto não mata crente, prova não mata crente. Aleluia! É você e eu, é forjado no fogo. O pastor Jesus, ele deu um versículo aqui abençoado para confirmar. Agora imagine, esse é versículo de crente maduro. Esse aqui é versículo de crente que a igreja atual precisa ler, precisa meditar, precisa receber, porque não é brincadeira não. O negócio não é brincadeira não. Olha esse versículo ali. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Quando ele leu, o Espírito Santo disse, fala para a minha igreja. Olha aqui, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha só, isso aqui não é qualquer um que está dizendo não, viu? Aqui é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui é aquele, aleluia, que está já num corpo glorificado aqui em Apocalipse, aquele que morreu na cruz, que ressuscitou, que foi receber um corpo glorificado, subiu para o Pai, e aquele está se revelando a João para falar. João falou sobre ele no capítulo 1 de Apocalipse. Pés como latão reluzente, né? Já um corpo glorificado. E ele está dizendo aqui, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Você quer ser amado de Cristo? Então aceita a repreensão dele. Você quer ser, aleluia, amado de Cristo? Então aceita a prova que ele coloca para você. Aleluia, sem murmurar. Sabe que quando ele lhe prova, é para lhe capacitar. Sabe que quando ele coloca você no deserto, é porque tem uma terra prometida adiante, para você chegar lá, para você se alimentar, para você, aleluia, se fortalecer. A pastora foi usada aqui, aleluia, para falar sobre isso. Geral, ele quer discípulos preparados e forjados no fogo. Para quê? Para enfrentar demônios. Para enfrentar demônios, João. Porque nós não vamos brigar contra o nosso vizinho, contra o nosso irmão de carne e sangue, não. É contra demônios. Aleluia, contra potestades e demônios. Então o crente tem que estar forjado, preparado, revestido das armaduras do céu. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele mandou a igreja se preparar. Lá no princípio ele disse assim, Efésios 6, versículo 10, revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes estar firmes nos dias maus. Que dias que nós estamos vivendo hoje em dia? Os dias maus. Nós não estamos em tempo de brincadeira não, irmão, é tempo de guerra. É tempo de guerra, meus irmãos. Quem não percebeu é porque está cego espiritualmente. Quem não percebeu que os demônios estão nas hostes espirituais da maldade aqui, ó, todos os lugares. Quem não percebeu que os demônios estão
possuindo pessoas nas Cracolândias, estão como zumbi na rua, é porque está cego espiritualmente. Quem não percebeu que os demônios estão manipulando um crente contra outro, jogando pastor um contra outro, jogando ministério contra outro, é porque está cego espiritualmente. E não é tempo mais de cegueira, é tempo de visão de águia. Como é que nós conseguimos a visão de águia? Aleluia! Colocando o capacete da salvação. Aleluia! O capacete da salvação protege os olhos do crente, protege os ouvidos do crente, protege a boca do crente. Por quê? Porque da boca contamina o coração que sai da boca. O que tem saído da boca dos crentes hoje em dia, irmão? Fofoca, falatório que não convém. Aleluia, Isaías, para se tornar um profeta, pastor, ele teve que ser limpo como uma brasa viva. A Bíblia diz que, aleluia, no ano em que morreu o rei Urias, Isaías disse: eu vi um alto e sublime trono. Aleluia. E ele disse que era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, além de ele ser um homem que falava asneira, o povo ainda era da mesma forma. Ele disse: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí não tinha vindo Jesus ainda não. Um anjo foi lá, a Bíblia diz, pegou uma brasa viva com uma tenaz, trouxe e tocou nos lábios de Isaías. Aí Isaías fez o quê? Se tornou um profeta. Um dos maiores profetas, um profeta messiânico. Porque para ele se tornar profeta, ele teve que ter os lábios purificados. Ele teve que ser limpo das palavras torpes que ele falava. Ele teve que ser limpo das coisas impuras que ele falava. Por quê? Porque Jesus disse que não é o que entra no homem, é o que sai do homem. Ele disse, aleluia, para os fariseus que reclamavam porque os discípulos dele comiam sem lavar as mãos. Aleluia. Ele disse assim, aleluia, o que entra no homem não contamina o homem, porque o que entra no homem vai pela boca, desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai do homem é que contamina o homem. Aleluia. E o que é que sai do homem? Da boca. O que é que sai hoje em dia da boca do ser humano? Palavras que não convêm. No reino espiritual, na igreja tem muitos ministérios. Os pastores sabem aqui. Existe o ministério de louvor, o ministério de intercessão, o ministério, aleluia, círculo de oração. Existem vários ministérios, mas no reino espiritual só tem dois. O reino espiritual só tem dois. Um pertence ao Satanás e outro pertence ao Espírito Santo de Deus. Um é de intercessão, que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não só por nós, mas por toda a terra, todo ser humano. E o outro é de acusação, que pertence ao Satanás. Sabe por quê? Porque o diabo é o próprio acusador. Então, jamais o crente pode usar a boca para acusar ninguém. Porque nós não somos discípulos de acusador. Nós somos discípulos de Salvador, de perdoador, de amor. Nós somos discípulos da graça. Nós somos discípulos daquele que é bom em todo o tempo. Aleluia. Mesmo quando ele nos coloca na prova, é para o nosso bem. Aleluia. Ele disse: eu castigo e fustigo a todo aquele que ama. E a Bíblia diz que se o cara não for fustigado mais, é porque se tornou bastardo, como Saul. Voltando lá para Saul, agora imagine o pecado de Saul. Deus, aleluia, chama o profeta Samuel e diz: diga a Saul que vá lá nos Amalequitas, mate mulher, menino, criança, animal, o rei, não traga nada. Aí Saul vai lá e cresce o olho com os animais do rei. Os animais, as vacas, tudo gordo, eu creio, mas a ovelha bonita. Saul foi lá, pegou tudo, aí vai para negociar com o rei, para fazer uma média com o rei inimigo, traz o rei vivo. Só que quando Samuel chega lá, Samuel vai conversar com Saul, e Saul, mentiroso, ainda diz que está tudo bem. E aí cumpriu a missão, cumpriu, está tudo de ordem, tá. Cadê o rei? Está morto? Está morto, aí, está tudo ok. Só que não existe nada oculto que não seja revelado diante de Deus. As vacas começam a urrar, as ovelhas começam a berrar, e Samuel diz: tem coisa errada aqui, irmão. Irmão, Deus fez as vacas urrar, irmão, e fez as ovelhas berrar. Deus não deixa nada de oculto para os profetas, não, irmão, que ainda tem na terra, viu?
Ainda tem muitos que não existe mais profeta, existe. A Bíblia diz que Silas, aleluia, que Ágabo era profeta do Novo Testamento. Existe. Deus ainda usa o profeta na terra para despertar a igreja. Porque a Bíblia diz que se não houver profecia, a igreja se corrompe. Aleluia. Se corrompe, irmão. Se não houver revelação do oculto escondido, a igreja fica pecado escondido, debaixo do tapete como a capa de Acã. E Deus não quer mais capa de Acã no meio do povo dele. O que aconteceu? Samuel vai lá, diz: o que Deus falou contigo, Saul? Para não trazer animal, ele disse: a culpa é dos soldados. Ele botou a culpa dos soldados. Ele era o rei, ele era o responsável pelos soldados, mas ele botou a culpa dos soldados. A culpa é dos soldados que acharam os animais bons e trouxeram. Aí Samuel disse: mas você é o rei, você é o comandante dos soldados. E o rei está morto, está morto. Samuel vai lá na tenda, vê o rei. Aí o próprio Samuel pega a espada de Saul, vai lá e mata o rei inimigo. Quem é o nosso inimigo hoje? Diabo, Satanás. Nós não conseguimos matar ele, não, mas nós conseguimos confrontá-lo e desfazer a obra dele na terra. Aleluia, só obedecer a Deus. Aí o que acontece? Saul perde o Espírito de Deus. Agora imagine, a pior coisa que o crente, aleluia, pode acontecer com ele, é ele perder o Espírito Santo. É ele apostatar da fé. É ele ser descartado por Deus. É a pior coisa para um crente, irmão. Saul foi descartado por Deus. Samuel disse: olha, hoje Deus rasga o teu reino e entrega a outro. Deixou Saul no trono, mas o Espírito de Deus não habitou mais com ele. Ele ficou 20 anos reinando, só que só vergonha e derrota, procurando feiticeira, orando a Deus e Deus não recebia. Samuel orava por ele e Deus não recebia a oração do profeta. Aí ele repreendeu o profeta e disse: não ore mais por Saul, que eu não recebo a oração. E Saul começou a perseguir Davi, e persegue 20 anos, e Davi, aleluia, no Monte das Cavamoteiras, a Bíblia diz: olha, pastor, que Saul entra na caverna para dormir. Os soldados de Davi dizem: olha o dia que Deus colocou o teu inimigo na tua mão para tu fazer o que tu quiser. Davi vai lá, Saul dormindo, corta a hora do vestido. Olha o segredo do crente que não quer tocar em ungido de Deus. Olha o crente que quer manter o coração sarado. Esse é o segredo. Olha, está se levantando inimigo contra você? Entrega na mão de Deus. Está se levantando caluniador contra você? Entrega na mão de Deus. Diz: Senhor, toma conta, eu não posso mais agir com meu braço de carne. Senhor, eu não posso ter raiva desse meu irmão. Eu não posso guardar rancor nem ira, porque senão o Senhor vai retirar o Espírito Santo de mim. Eu quero que o Senhor batalhe as minhas batalhas agora daqui para frente. Porque Êxodo 14, a Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então cale-se. Olha a Deus, entregue a ele. Davi vai lá, corta a hora do vestido, sai da caverna e grita lá de fora, para que Saul soubesse que Deus colocou ele na mão dele. Mas só que Saul, quando se levanta, Davi se arrepende e vai chorar. Eu não devia ter tocado no ungido de Deus. Quantos estão tocando hoje no ungido de Deus, pastor? Não sabe por que foi cortada a videira. Muitas vezes é porque não corta a língua, não controla a língua, não controla e fica falando de um e de outro. Olha, só vendendo os irmãozinhos, de casa em casa. Eu falei hoje para o meu pastor aqui, ele estava trabalhando com a vizinha dele lá. Eu disse: olha, pastor, se tem na minha casa pessoas que eu boto para fora, é fofoqueiro. Se chegar na minha porta, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser presidente do maior ministério do Brasil. Se chegar fofocando na minha porta, eu digo: olha, meu amigo, aqui você pode falar de Jesus, da vida alheia, dê a porta e vai embora. Sabe por quê? Porque é uma artimanha de Satanás no meio do povo de Deus. É uma mau semente que foi lançada em a fofoca. A fofoca foi lançada porque existe uma parábola, irmão. Deus sabe por que está botando essa palavra no meu coração. Existe uma parábola onde os servos foram lançar, aleluia, a semente. E a Bíblia diz que os servos saíram e lançaram a semente de dia. E veio o inimigo de noite e lançou a mau semente, nasceu o joio. E aqueles servos vieram explicando para o Senhor. Disseram: Senhor, eis que nós lançamos a boa semente e nasceu o trigo, mas veio o inimigo de noite e lançou a mau semente e nasceu o joio. Queres, porém, que nós vamos lá e arranquemos o joio aí
Não, deixa crescer junto, porque no contrário vocês vão arrancar o joelho e vai vir também o trigo, vai arrancar o trigo junto. Deixa para o dia da ceifa, está chegando o dia da ceifa, irmão. Nós estamos nas portas, Jesus transporta. Está chegando o dia da ceifa, tem joio perturbando você, tentando suportar você. Deixa no dia da ceifa, que ele vai ser colhido da mesma forma. O Senhor deixa no dia da ceifa. Aí nós vamos juntar o trigo em celeiros e vamos juntar o joio em molhos e jogar no fogo. Tem joio no meio do povo de Deus? Tem, irmão. Tem, muitos. Agora sabe o que você faz? Continue sendo trigo. Continue sendo trigo. O que é a diferença do joio para o trigo, irmão? O joio para o trigo é o seguinte: as duas plantas são igualzinhas, idênticas. As folhas é igual, o caule é igual, a raiz, tudo é igual. Só que tem um segredo. Ele tem um cachinho, o trigo tem um cachinho, e nesse cacho tem a semente. E a semente faz a massa. E a massa nós sabemos o que produz. Aleluia, muito alimento para saciar a fome de muita gente. Já o joio, pelo contrário, nem animal come a folha do joio. Ele não tem cimento nenhum, só tem palha. É só aparência. É por isso que nós, os crentes, aleluia, somos conhecidos diferentes, somos conhecidos pelo fruto. O que é o fruto? O trigo tem o fruto, o crente tem que ter o fruto. O crente vai passar por prova, Aqui foi falado, eu não sei porquê, não lembro, não recordo, mas foi falado assim: em mim tem as paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, Jesus não prometeu só paz para nós, não. Ele não prometeu só paz, não. Ele prometeu aflições também. Por que aflição? Porque a aflição gera paciência. A tribulação produz a paciência. A paciência produz a esperança. Aleluia. E aí o crente vai amadurecendo. Quando eu me converti, eu tinha vários carros na porta, tinha emprego bom, tinha muitos amigos, pastor. A minha casa era uma bênção. Todo dia havia 50 amigos para minha casa, entre aspas. Eu tinha um monte de galos que eu botava para brigar, tinha rios de galo. Tinha um monte de coisa lá, casa de jogo, mexia com tudo errado. Era amigo demais para comer churrasco, para beber cerveja, para tomar cachaça na minha casa, era todo dia. Aí eu aceitei, eu vou lá, o pastor prega para mim, eu aceito Jesus, eu abandono a sarma, abandono a droga, abandono tudo. Os amigos ficaram na minha casa, eu abri um ponto de pregação na minha varanda lá. Eu disse: pastor, o senhor foi um culto lá e eu te casa. Não ficou um amigo. Sumiu tudo. Sumiu tudo. Olha, era amigo de quem? Do copo. Era amigo do baseado. Viu, João? Era amigo do baseado, não era amigo meu. Era amigo do que eu produzia para ele. Do churrasco que eu fazia. Quando eu comecei a colocar o pastor para pregar lá, sumiu todo mundo. Aí Deus me colocou no estreito. Eu comecei a perder meus bens materiais. E foi sumindo, e eu fui ficando sem nada. E eu comecei a questionar a Deus. Eu, crente menino ainda, tomando leite, novo convertido, eu comecei a ficar com raiva de Deus. Eu digo: rapaz, eu fui segredo, fui reclamar com o pastor. Pastor, que é isso, rapaz? O senhor disse que minha vida ia melhorar, e minha vida descambou de ladeira abaixo. Eu tinha confiança que eu comprava um bocado de moto fiada. Tinha uma lapada, os caras traziam em cima de uma caminhonete. Diziam: aí, escolhe aí. Tem 90 dias para pagar, tem 6 meses para pagar. Quando eu aceitei Jesus, ninguém me vendeu um cibazão. Cibazão é uma pílulazinha que não tem valor nenhum lá na Paraíba. Ninguém vendeu um palete de fosfiado. Eu digo: que negócio é esse? As portas tudo se fechou. Os amigos sumiram. E começou a prova e eu comecei a questionar a Deus. Olha, para você ver a diferença do crente maduro. Antigamente eu questionava Deus, quando era novo convertido. Deus, o Senhor me chamou para quê? Para me botar na miséria, para me botar na prova, para tirar os amigos de perto de mim, para tirar meus bens materiais. E eu não entendia. Só que o pastor, quando eu ia reclamar com o pastor, sabe o que ele dizia? Fica tranquilo que Moisés, para ser usado por Deus tirou ele do palácio de Faraó e botou no deserto. Olha, o pastor sabe como é que ele ensina. Porque hoje os pastores mentirosos aí, pastor, estão ensinando sabendo o crente a receber chave. Ele vem para o culto aí, um camarada, a mão aí, recebe uma chave. Chave de quê? Do apartamento. De uma casa, de um carro, de uma mansão.
situação. Mas é o que, irmão? Ó, pastor, às vezes Deus quer lapidar o cara e prepará-lo para uma grande obra na terra, mas o cara está sendo ensinado errado. O pastor dizia, olha, tu viste Moisés foi lapidado no deserto. Para Deus falar através daquela sarça com ele teve que se tornar, aleluia, um soldado no deserto. Para Deus começar a usar Jesus, o próprio Filho de Deus, Deus permitiu que o Espírito, não foi o diabo não, foi o Espírito Santo, conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. 40 dias e 40 noites. O crente hoje não quer passar deserto, varão. Se fala em deserto, o crente fica com raiva do pregador. Continua toda a vida na mesmice. E Deus quer que nós venhamos amadurecer para virar crente maduro, para virar crente Moisés, crente Paulo, crente Filipe, crente Pedro, depois de convertido, irmão. Deus quer usar nós como igreja dele, como usava a primitiva. Aí o que vem aqui? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém há quem possa escapar da minha mão. Jonas tentou escapar-se de Deus. Jonas fez tudo para escapar da missão. Quando Deus fala com Jonas para pregar para Nínive, o que Jonas fez, irmão? Vou não, opa, é para Nínive? Vou para Tarsis. Pulou no navio, se escondeu lá embaixo, pegou no sono. Só que Deus, olha, foi buscar Jonas lá dentro do navio. Teve que cumprir a missão. Jonas teve que cumprir a missão. Moisés tentou fugir da missão de todo jeito. Disse, mas Senhor, eu sou um homem pesado de língua, eu nem sei falar nem de outro nem de anterior. Deus disse, eu levantarão. E foi eu que fiz o mudo e o surdo, Moisés. Se disponibiliza, rapaz. Moisés foi usado como grande resgatador. Ele quer usar eu e você, irmão. Ninguém há quem possa escapar das mãos de Deus, irmão. Nem o crente, nem também o ímpio. O ímpio, ele pensa que vai escapar da mão de Deus, irmão, mas não vai não. Não vai não, irmão. A Bíblia diz aqui, ó, já finalizei. Vou só ler esse versículo porque o pastor me deu até 9 horas só. Mas vem aqui, meu irmão, comigo, só para você ver essa passagem aqui em Salmos. Olha, em Salmos. Aleluia. Aleluia. Salmos. Aqui, ó. Você vê aqui, ó. Ele dá livramento para o crente, no meio da fornalha, em qualquer lugar. Ó, está aqui, ó. Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós e seus santos, todos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Você vê, aqui já foi falar de Deus sustenta crente no deserto. Aqui já foi falar que Deus protege o servo dele em fornalha de fogo ardente, em cova de leões, em qualquer lugar ele protege. Mas aqui embaixo no 15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aqui foi falar de você clamar no meio da aflição, no meio da perseguição, no meio da afronta. Mas diz o 16 assim: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Olha aí, o que aconteceu com os ninivitas? O que aconteceu com os iraquianos? O que aconteceu com os sírios? O que aconteceu? Aleluia, o que está acontecendo ali, pertinho de nós, com o Rio Grande do Sul? Nós precisamos orar pelo Rio Grande do Sul, mas ali a mão de Deus. A mão de Deus, para que o ser humano saiba que há um Deus e que ele precisa deixar de ser orgulhoso e soberbo. Isso eu falo para qualquer um. A mão de Deus desceu sobre a terra com uma pandemia que matou 700 milhões de pessoas, para o homem deixar de ser orgulhoso e soberbo. Não aprenderam a lição não. A mão de Deus desceu lá no Japão com um tsunami terrível que matou milhares de pessoas.
para que o japonês deixasse de ser orgulhoso e soberbo e confiar em dinheiro. Eles não aprenderam a lição não. Na Indonésia do mesmo jeito, no Haiti do mesmo jeito, no Iraque e na Ucrânia, na faixa de Gaza, mas eles não aprenderam a lição não. Eu espero que o nosso irmão gaúcho aprenda a lição, porque foi profetizado há mais de 17 anos pelo nosso irmão, o pastor Antônio, aleluia. Pode assistir a pregação há 17 anos. O pastor Antônio da Assembleia de Deus, ele profetizou isso aí. E depois ele morreu no acidente da TAM. Isso aí que está acontecendo. Que Deus ia descer a mão sobre o Rio Grande do Sul, para o povo deixar de ser orgulhoso. Porque o povo tem que deixar de ser orgulhoso. Não é só o gaúcho não, é todo o brasileiro. Amém? E que nós venhamos ser humildes e saber que há um Deus que rege toda a terra, que manda na chuva, manda no vento, manda nas placas tectônicas, manda em tudo. Ele diz, só terando Deus, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus. Então que nós venhamos saber que nós somos discípulos dele e que somos capazes porque ele é conosco. Atos capítulo 1, versículo 8, ele nos deu poder para pisar escorpiões e serpentes. Então você é pequenininho, mas cheio da unção para ser usado por Deus, pelo Todo-Poderoso, amém? Foi louvado aqui. Deus escolhe os pequenos, aleluia, para encher-os de unção e fazer a obra dele na terra. Que Deus abençoe a igreja, abençoe o pastor Marinho, a sua esposa, a toda a congregação, abençoe o pastor, e eu louvo a Deus pelas vossas vidas e agradeço essa rica oportunidade e que nós venhamos ser mais maduros. Amém? A bênção apostólica, mas antes, como